Ao considerar que o programa do movimento das Forças Armadas tem que chegar a cada português, sem equívocos, sem distorções e sem ambiguidades, de modo a que ele jamais seja o pano de fundo onde tudo cabe e a todos serve, dá-se hoje início ao programa de televisão do movimento das Forças Armadas. Paralelamente aos órgãos de informação militar já existentes, propõe-se o programa de televisão criado apoiar informativamente as Forças Armadas, fomentar a discussão da problemática nacional, dinamizar a atividade sociocultural e dar, por último, continuidade ao esclarecimento político do próprio país. Ao realizar o 25 de Abril e ao empenhar-se numa ação verdadeiramente revolucionária que visa restituir ao povo português as liberdades de que havia sido despojado pelo regime deposto, o movimento das Forças Armadas empenhou-se numa opção política claramente definida no seu programa, em defesa da qual se mantém firme e intransigente. Opção política que mais não é que a consolidação da confiança e da mútua identificação entre o povo e as suas Forças Armadas, só possível pela permanente interpretação das legítimas aspirações dos trabalhadores, pela verdade e pela justiça económica e social que a cada instante se procura e pela isenção partidária por que nos esforçamos, até que a liberdade esteja então definitivamente alicerçada no coração puro e nobre do povo português. Que se entenda, e por definitivo, que as Forças Armadas se ergueram em 25 de Abril para proclamar que a justiça deve ser instaurada por toda a parte, não como uma figura de retórica que serve para adormecer para proveito de uns tantos, mas como um objetivo concreto de libertação dos oprimidos e dos humilhados, a conseguir, a partir da verdadeira democracia, base da sociedade fraterna e da pátria esplendorosa que tem de ser o Portugal que começamos a construir. O tema geral dos programas é este: o porquê e o para quê de uma revolução. O programa de hoje e o próximo tratam do porquê da revolução. Neles procuraremos dar-vos uma ideia, tanto quanto possível rigorosa, para uma conveniente compreensão dos factos. Isto quer dizer, dar-vos uma ideia para mais solidamente nos unirmos na construção do Portugal a que devotamos a nossa vida. Após 48 anos de ditadura repressiva, o povo português reencontrou a sua liberdade. A 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas depõe o regime de Caetano. O povo desce às ruas para cantar a sua alegria e a sua gratidão. Abrem-se as portas das prisões. As estruturas da repressão são desmanteladas. Os exilados regressam. Cada português respira, enfim, a verdade da vida humana, a alegria de estar vivo, a consciência de ser homem. Afasta-se o medo que manietava ou em que se asfixiava a nação inteira.
Porque uma tal revolução, desencadeada pela juventude militar portuguesa, e de que a responsabilidade foi assumida pelas Forças Armadas com o mais puro sentimento de amor pelo povo. Como explicar a queda quase instantânea de um regime que encurralava o povo numa vida de grades, tristes e cinzentas, de uma repressão cotidiana? Once again, men who were peaceful became the slaves of men who were violent. Para além das traves mestras comuns a todos os fascismos, como regimes de indivíduos que só governam com a sufocação do povo, aspectos havia em Portugal que não tinham semelhanças com o dos outros povos também subjugados. We heard that a thing called the Nazi Party had taken over. Today we rule Germany, tomorrow the world. What kind of talk was that? It must be only hot air. We read that strutting Mussolini had attacked far-off Ethiopia. We were disturbed by news from Spain. Newsreels, we saw German and Italian air forces and armies fighting in Spain and wondered what they were doing there. For the first time, we saw great cities squashed flat, civilians bombed and killed. Fevereiro de 1942. Passaram já 3 anos sobre o fim da Guerra Civil Espanhola. Salazar vai a Sevilha avistar-se com o chefe do Estado espanhol, Generalíssimo Franco. Objetivo do encontro: examinar em comum os problemas derivados da situação mundial que interessam aos dois países. O público é informado acerca do encontro por uma nota oficiosa em que se lia: em consequência do Tratado de Amizade e Não Agressão de 17 de março e do Protocolo Adicional, assinados pelos governos de Portugal e Espanha, reuniram-se em Sevilha o chefe do governo português e ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Oliveira Salazar, com Sua Excelência o chefe do Estado espanhol, Generalíssimo Franco, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Serrano Sunyer. Adiante, a nota dizia o que se tinha acordado: manter de futuro o mais estreito contacto para a salvaguarda dos interesses comuns. O regime português tinha características próprias. Embora com algum sacrifício menor, em todo caso, do que de muitos de vós, também eu não quis deixar de estar presente nesta reunião legionária. A Legião festeja o 20º ano da sua existência e as poucas palavras que no momento me proponho dizer são a simples reafirmação de que até o presente não diminuiu a sua necessidade e para o futuro não pode afrouxar o seu alerta. Vós compreendeis o que eu quero dizer. Eu creio em vós. Para Salazar, governar Portugal consistia em criar e manter no povo uma situação de total ignorância, inspirada nos tempos do obscurantismo feudal, de que uma das melhores armas de suporte foi a Inquisição. Ali passou 8 anos da sua mocidade.
Mais tarde escreveria: Há pessoas que desconhecem que pode haver na alma dos outros coisas invioláveis e sagradas que a gente esconde cuidadosamente das vistas dos tolos e dos maus, porque não podem compreendê-las nem são capazes de senti-las. Pobre, filho de pobres, devo àquela casa grande parte da minha educação que de outra forma não faria. E ainda que houvesse perdido a fé em que me lá educaram, não esqueceria nunca aqueles bons padres que me sustentaram quase gratuitamente durante tantos anos e a quem devo, além do mais, a minha formação e disciplina intelectual. Nós devemos considerar como graça da providência termos conseguido nas últimas décadas desejável equilíbrio da nossa vida política que continua a processar-se a ritmo normal com a eleição ou reeleição do chefe de Estado nos períodos constitucionais, a formação regular das câmaras, a estabilidade dos governos e a atividade eficiente da administração. 1908. Desapareciam com Dom Carlos as derradeiras esperanças em melhores dias. Contra a pequena e média burguesia que nos últimos anos do século XIX se desenvolvera em Portugal e cujo dinamismo e espírito liberal se manifestava na Primeira República, e contra as aspirações das massas trabalhadoras que começavam a fazer-se sentir, animadas pelas conquistas de emancipação que os seus irmãos trabalhadores estavam a conseguir na Europa, apoiou-se o salazarismo numa sociedade agrária muito sólida dos grandes latifundiários e em estruturas clericais que serviram o regime. Em Coimbra, Salazar morava no antigo convento dos Grilos, uma república de estudantes de que fez também parte Gonçalves Cerejeira. O milagre realizou-se. Ei-la, toda bela, na sua casta nudez, a igreja que se tornara símbolo das coisas inacabadas. Poder mais alto quebrou o encantamento da lendária maldição. Novo tabernáculo de Deus com os homens se inaugura hoje. Com este panteão que quer a pátria render perpétua homenagem àqueles que mais se distinguiram na contínua criação dela. Assim, perante largas camadas populacionais encurraladas em quadros inferiores de vida, Salazar, apoiando-se nas estruturas criadas, fomentava a propaganda mítica do ditador e mistificava a ideia de que o fenómeno da pobreza e da exploração era um simples fenómeno natural e não político, isto é, não resultando da forma como as sociedades se organizavam e dirigiam. Através da máquina da educação, que Salazar controlou ferreamente, manipulam-se as consciências das jovens gerações, divorciando-as da vida real e dos verdadeiros problemas do país, e inculca-se-lhes, segundo métodos de inspiração hitleriana, o culto do chefe absoluto, indiscutível e todo-poderoso. Yes, take children from the faith of their fathers and teach them the state is the only church. And the head of the state is the voice of God.
Um César-Deus que tudo resolvia, que tudo sabia, à sombra do qual a juventude e o povo se deveriam permanentemente curvar em adoração cega. Mecanismos eficazes foram, entretanto, criados, além da máquina educativa, como os da polícia secreta e o terror das masmorras da PIDE, que permitiam o clima de povo drogado e em estado de estupor, como foi o dos primeiros tempos do salazarismo. Vencida na Europa a grande crise económica de 1929, eclode a Segunda Guerra Mundial. Nela, Portugal não entrou diretamente. Não porque Salazar o evitasse, como se procurou fazer crer, mas porque as determinantes históricas da guerra o não exigiram. Tal facto foi então aproveitado pelos propagandistas do regime para procurar restaurar o prestígio do ditador, já fortemente abalado com a queda do nazismo alemão e do fascismo italiano. Nesta data começam, entretanto, em Portugal a agravar-se seriamente os problemas, fundamentalmente económicos e sociais. Até porque o regime não soube explorar as vantagens que a não participação da guerra lhe possibilitara. A Europa, todavia, vive intensamente os problemas da reconstrução. Pensa-se na organização da sociedade socialista, desde a Ásia à Europa Central, e no desenvolvimento fulgurante de uma sociedade industrial avançada no Ocidente. Pedreiros, depois de servir como artilheiros, voltavam a ser pedreiros. Mecânicos que tinham sido pilotos voltavam a ser mecânicos. E muitos marujos voltaram a ser lavradores. Em Portugal, logo a seguir à guerra, a burguesia liberal, meio amordaçada, acreditou durante algum tempo que as declarações de Salazar em favor de Hitler e a sua radicação no movimento fascista europeu, em decadência, arrastariam a sua queda com a ajuda das novas democracias do Ocidente em reconstrução e com o estímulo dos regimes socialistas implantados nos países do leste europeu. Entretanto, algumas turbulências se produziram no exército sem resultado. Os velhos militares que tinham implantado a República em 1910 multiplicam as tentativas de golpes militares, mas sem êxito. Os oficiais que fizeram a República fizeram uma propaganda e criaram um ambiente de tal ordem que a República, como disse, estava no espírito do povo, de tal maneira, quando eles faziam a invasão, eu que estava no Porto, sei qual era o entusiasmo. E todos esses oficiais, esses jovens oficiais que fizeram a República, que estavam na escola de guerra, tantos e tantos como Helder Ribeiro, etc, 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 Rebelo de Carvalho, Bragão, etc, etc, estavam nas unidades, não é? E
apesar dos reacionários estarem fixados, e como sabe, o reacionário realmente, é geralmente o senhor do capitalismo e da riqueza da nação. E lutar contra essa arma formidável que é o dinheiro é difícil. Existia no ditador o receio da inquietação latente, que certos meios militares não escondiam, em resultado da consciência da indignidade do papel em que pretendia arrumá-los, virando-os contra o povo numa inversão total da sua missão. De facto, a função histórica dos exércitos é a defesa do povo. E a revolução contra a ditadura, a primeira, foi o 7 de fevereiro, que falhou, é da história a razão porque falhou. Falhou porque nessas circunstâncias muitas pessoas estão comprometidas e à última hora falha, dá-se o imprevisível, o que é certo. Ganharam. A Revolução de 7 de Fevereiro foi perdida. Depois disso organizaram-se imensas revoluções que fazem parte da história e que são conhecidas. As dificuldades foram muitas. Os republicanos que estavam no exército, ou que estavam nos regimentos, que estavam no exército, foram corridos, a maioria deles. Portanto, as forças da República foram dentro das Forças Armadas, foi absolutamente diminuída essa força. E começou então a conspiração com todas as dificuldades. E fizemos muitas tentativas, como se sabe, várias delas. A Revolta da Madeira, mas antes da Revolta da Madeira muitas outras, que eu já tinha sido deportado, etc. Mas os oficiais mais ilustres deste país, Rebelo de Carvalho, Aragão, Ariosa Feio, etc., foram todos cilindrados por entrarem em revoluções e estarem comprometidos em revoluções. Helder Ribeiro, etc. Ora, essas revoluções não venceram porque nós devemos ser realistas e observar as coisas como elas são. Uma revolução popular é extraordinariamente difícil porque é preciso uma organização cautelosa e que é sempre fácil de arranjar uma ou outra pessoa com o sentido de traição que vai denunciar. E assim foram vencidas as revoluções. Mas o que é certo, depois de algumas revoluções vencidas, depois foi chamado Salazar, e o Salazar, com aquela mentalidade dele, com aquela forma de ser, é claro, conseguia entrar para o Ministério, e com essa história das finanças, as finanças que eu nunca acreditei, porque houve uma reunião no quartel-general, ele expôs o seu plano. E o seu plano começou logo por pedir aos oficiais o sacrifício de arranjar a contribuição. Nessa contribuição, é claro, diminuiu o soldo dos oficiais que já tinham um soldo de miséria. Eu disse para o oficial que o trouxe lá, que é o major, que não me lembro agora o nome, disse-lhe: então tu trazes este tipo de Coimbra com esta cara, com aquele chapéu, aquelas botas, aquele ar que ele tem, este vai resolver os nossos problemas. Olha, que estamos, por causa disto, apanhei 4 vezes de diretividade que estive no forte, como é que se chama? No Forte de Almeida. Fui para o Forte de Almeida, depois saí, continuei sempre na luta antifascista e em todas as revoluções. E as revoluções com esta finalidade. A revolução só pode ser feita pelo exército. Para o povo fazer uma revolução é necessário que esteja organizado, e era necessário que tivesse armas, e era necessário que tivesse chefes em que eles acreditassem. Portanto, a única solução era o exército. O exército tinha feito, e era ele que devia fazer a revolução para destruir o fascismo. A força do salazarismo, indiferente a tudo e a todos, apoiava-se cada vez mais no grande capital, que via em Portugal um autêntico paraíso. Baixos impostos sobre os grandes lucros, trabalhadores bons e baratos, e, acima de tudo, trabalhadores sem direitos, sobre os quais os grandes capitalistas podiam então satisfazer à vontade o seu apetite de lucro e de exploração. Vivendo uma proibição absoluta de qualquer expressão de crítica ao regime, com uma oposição de esquerda durante muito tempo completamente silenciada, a oposição liberal só nos últimos anos pôde levantar cabeça, o país atrasava-se cada vez mais em relação às economias europeias. As condições de vida eram infra-humanas e a vontade de viver era cada vez menor. Tudo isto era assim o pano de fundo em que se desenvolvia o chamado Estado Novo.
As instituições imobilistas com que o país fora dotado logo desde 1926 tornam-no incapaz de se adaptar às circunstâncias internas e externas em mutação. As transformações que se fazem sentir em todo o mundo, à volta de Portugal, criam tensões, agravadas pelas profundas diferenças nos ritmos de evolução e que começam a tornar-se explosivas. A imobilidade portuguesa, que era miséria, morte, fome e campos desertos com as populações em fuga para o estrangeiro, começava a revelar em si mesma o germe da morte do regime que continuava a impor-se, com custos cada vez mais pesados. O Portugal de 1960 era igual ao Portugal de 1950. E o de 1970 em pouco diferia do de 1960. Não obstante a explosão de crescimento económico que a Europa conheceu nos fins dos anos 50, não obstante a reanimação das pobres economias mediterrânicas, o ditador e o seu regime policial mantêm a estrutura anquilosada de lento desaparecimento de todo o povo, atirado por fim para uma guerra colonial, sem ideal, sem esperança, contra todas as correntes históricas e contra todas as nossas possibilidades de país pequeno e pobre. A pequena e média burguesia, entretanto, começam a agitar-se. Os empresários mais dinâmicos assustam-se e tentam impor fórmulas novas. Recorre-se ao mito da tecnocracia como hipótese de evolução do sistema. Os estudantes manifestam-se, extravasando as tensões internas que no grande laboratório de ideias novas e de crítica que passou a ser a universidade, atingiram situação explosiva. Os trabalhadores não suportam mais a sua angústia e o peso da degradação a que estão submetidos e decidem começar a correr os riscos da repressão violenta, vindo para a rua ou atuando nas fábricas. Os intelectuais, por sua vez, organizam-se. Quanto aos militares, as suas iniciativas contra o regime prosseguem por volta dos anos 60. É o fenómeno Humberto Delgado. O fenómeno do general Humberto Delgado constitui o máximo do desprendimento daqueles que tinham apoiado o regime, que tinham sido já educados pelo regime, militares feitos já depois de 1926 e que que se desprendem, que atacam o mesmo regime, como aconteceu com Henrique Galvão
como já acontecera na campanha do almirante Quintão Meireles em 1952, quando até 1949 as campanhas tinham sido todas dos oposicionistas tradicionais, daqueles que já eram oposicionistas em 1926 e se tinham mantido contra a ditadura. O fenómeno Humberto Delgado inverte as situações e traz a grande contribuição dos desiludidos do Estado Novo, daqueles que se revoltavam contra a segregação, contra a corrupção, contra o processo colonialista em evolução e o racismo, como foi o caso de Henrique Galvão, afastado da Assembleia Nacional por denunciar os sistemas de corrupção e os sistemas colonialistas de Angola. Humberto Delgado traz o seu vigor, traz o seu poder combativo e ataca de frente, como antes se não fizera, o regime e o próprio ditador. E o assombro que causou a frase dele, referindo-se a Salazar, evidentemente de mito, é simplesmente o espelho do caráter de Humberto Delgado, um homem sem refolhos, incapaz de virar a cara e encarando sempre frontalmente todas as situações que tomava a peito. A campanha de Humberto Delgado, só quem a seguiu pode calcular hoje, a 16 anos de distância, o que foi. Catalisou verdadeiramente o país de norte a sul e, a despeito de todas as imposições censórias, de todas as imposições da PIDE, das violências do Ministro da Guerra, se o apuramento tem sido correto, teria certamente ganho a eleição. O fenómeno Humberto Delgado é realmente o ácume da oposição ao regime. Depois dele, o regime entrou realmente em degenerescência que se agravaria com a guerra colonial a partir de 1961 e que nos traria ao 25 de abril do corrente ano. É a iniciativa de Henrique Galvão, que ao tomar o Paquete de Santa Maria procura centrar as atenções do mundo para um país oprimido e pobre, subordinado a um governo cada vez mais incapaz. Temos o Santa Maria conosco. Obrigado, portugueses. Quando rebenta a guerra em África, em 1961, quando o exemplo da Índia está ainda bem presente, algumas divergências surgem ao nível de cúpula, que redundam na conhecida tentativa de golpe de Estado do general Botelho Muniz e nas atitudes do então subsecretário de Estado do Exército, Coronel Costa Gomes. Sempre que tive oportunidade, em conversa, em reuniões e em documentos, afirmei claramente que o nosso problema africano exigia uma solução política. Haveria que considerar a vontade dos povos locais interessados e os legítimos anseios dos respectivos líderes. Esta solução exigia uma mentalidade democrática, impensável para a rigidez autocrática do regime dessa época. Os governantes não tinham, portanto, capacidade para compreender que iam empenhar as Forças Armadas numa luta sem glória, prosseguindo um objetivo injusto, numa luta sem solução, porque as armas podem abafar, mas não alteram as correntes de pensamento. A decisão de manter a guerra foi cumprida corajosamente pelos militares portugueses, sempre vivendo a esperança de que no governo poderia haver um momento de inspiração e teríamos mantido uma base de partida para a desejada solução política.
Não posso precisar se a continuada política do aguentar, sem qualquer objetivo positivo, foi apenas fruto de desconhecimento e falta de visão, ou se constituiu um expediente de um regime pouco esclarecido. Provocar uma ameaça externa para criar uma fictícia união interna é, como se sabe, um expediente simplista de dirigentes sem imaginação política. Esta é uma das primeiras grandes atitudes políticas das Forças Armadas. Todavia, a apoliticidade das Forças Armadas, inculcada assintose permanentemente nos militares ao longo de décadas, impondo-lhes o governo como uma verdade intocável e inatingível, leva a maioria dos militares, profundamente profissional, a aceitar convictamente a guerra como meio intermediário de resolução do conflito. A honestidade, a dignidade e o brio profissional dos militares são assim aproveitadas pelo regime. Adivinho uma pergunta. E quanto tempo será necessário para fazer cessar o terrorismo? Quando a guerra eclode em 1961, fomos para a Angola mentalizados que iríamos atuar militarmente com a finalidade de impedir mais vítimas, restabelecer a ordem e garantir a liberdade de ação, possibilitasse ao poder político a solução do problema colonial por outras componentes da política. Demos o melhor do nosso esforço no cumprimento dessa missão. A nível local, foram desenvolvidas pelas Forças Armadas muitas atividades de natureza sanitária, educativa e económica em benefício das populações. Muitos dos nossos camaradas foram mutilados ou morreram numa luta pela paz. Mas o poder político não queria utilizar os processos não militares de solução de conflitos. Só a violência, só a luta armada era encarada como solução pelo governo fascista. A violência e nada mais. Com o desenrolar da guerra, com os mortos, os estropiados e com os horrores da mesma guerra, foi gradualmente ganhando maior vulto a necessidade de atuar de outras formas. E são as próprias Forças Armadas que, a nível regional e até a nível provincial, tentam encontrar as soluções políticas. E processa-se assim uma fase de desenvolvimento socioeconómico de certas regiões, levada a cabo pelos militares. São eles que constroem as estradas, as pontes e os aldeamentos. Abrem-se escolas, melhora-se sensivelmente a cobertura sanitária. E podemos realmente afirmar que fizeram mais as Forças Armadas em poucos anos que o regime deposto em 4 décadas. Na Guiné, por exemplo, o transporte de doentes civis, de alimentos para as populações, de máquinas de engenharia para a construção de estradas e de madeira para os aldeamentos, tinham e sempre prioridade sobre os transportes terrestres, fluviais e aéreos das forças operacionais. Especificamente, e aqui mesmo, foram tentadas negociações diretas com os movimentos de libertação. Mas tudo era negado pelo governo fascista. E nada disso, naturalmente, resultou. Eram iniciativas que, por isoladas, não tinham qualquer possibilidade de resolver o problema de conjunto, problema global. O governo teimava em solucionar os conflitos coloniais apenas pela luta armada e preparava-se até para transferir para os militares o odioso da guerra, usando-os, mais uma vez, como bode expiatório. As Forças Armadas sentiam cada vez mais que a violência não solucionava problemas coloniais e voltaram os olhos para o governo central. O poder político era ilegítimo, não emanava do nosso povo. Não obstante, em 1962, alguns militares tentam apoderar-se da guarnição de Beja, dando corajosamente o alimento à esperança que o povo procura guardar de uma liberdade perdida. A ação revolucionária de Beja foi do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, insere-se num processo histórico, do povo português, na sua
na sua caminhada para a libertação e para uma tomada de lugar em conjunto com os povos mais civilizados ou que comandam a civilização. Portanto, não é um ato isolado, como hoje já se compreende bastante bem, depois de todo este esclarecimento levado a cabo depois de 25 de Abril. Não é um ato isolado e particularmente dentro das Forças Armadas também não é um ato isolado. Isto é, as Forças Armadas portuguesas desde sempre tiveram uma tradição democrática, ou melhor, uma tradição de tentarem viver os anseios do povo português como parte que são, e isso já vem do fundo da história, já não é um processo que o fascismo obrigou as Forças Armadas a assumir. Mas o fascismo, claro que criou formas especiais de intervenção da Força Armada. A Força Armada, nos primeiros tempos do fascismo, como toda a gente sabe, lutou ainda porque a tradição republicana era muito viva, lutou em 1927, 31, 33, e depois, na verdade, deu-se um grande lapso porque a tirania fascista é, de facto, uma tirania efetiva, eficaz, que se não tem formas exteriores muito evidentes e pode não recorrer a formas exteriores de violência muito evidente, exerce uma violência intelectual, uma violência espiritual, uma violência psicológica extremamente dura, de que talvez as pessoas ainda mesmo hoje, 6 meses depois de 25 de Abril, ainda não se apercebam completamente de como essa violência psicológica, essa violentação dos espíritos foi profunda, foi eficaz, criando no povo português e mesmo nas Forças Armadas um determinado grau, chamemos-lhe o nome, um determinado grau de medo. Portanto, as manifestações que as Forças Armadas tiveram de revolta foram muito poucas depois daquela época, como estão recordados. Deu-se a Mielhada, que foi uma manifestação efetiva em que as tropas saíram para a rua, as tropas da guarnição do Porto, e foram detidas na Mielhada, daí é que é o nome de Mielhada. Isto deu-se em 1947 e depois de 47 até ao 25 de Abril. Creio que só se deu a ação revolucionária de Beja. É claro que durante esse tempo todo conspirou-se profundamente. A história portuguesa foi influenciando as pessoas, os militares de carreira. Beja já vinha, as razões próximas de Beja, podemos ligá-las talvez à questão das eleições do Delgado. As eleições do General Delgado deram um grande choque emocional aos militares. Deram-me a mim, mas apenas como representante de uma camada muito vasta de militares, deram-me a mim. Eu lembro-me que o vínculo moral, que o vínculo vital que eu estabeleci com o povo português são devido às campanhas populares do Delgado. Portanto, a campanha do General Delgado de 58, com a adesão maciça popular, deslocou, motivou, comprometeu uma larga camada de oficiais jovens, de capitães da altura, como eu era. É da história que durante as campanhas do General Delgado se conspirou intensamente, se conspirou talvez com demasiados generais, se conspirou com o próprio Presidente da República, o que parece de facto um excesso. Isso nunca teve realização prática. Logo depois, no ano a seguir, se deu aquela conspiração abortada conhecida pelo 11 de março, onde foram presos uma série de oficiais, como estão recordados. Continuou
a inquietação e a procura de soluções dentro das Forças Armadas. Continuou ao longo desses anos, núcleos, geralmente todos também de capitães, subalternos, também poucos majores, até que chegámos ao ano de 61, que foi um ano muito particular, que talvez as pessoas já não estejam recordados, mas que foi uma cascata de acontecimentos que, para nós, preludiavam o fim do fascismo. 61 começou com o caso de Santa Maria, deu-se logo em fevereiro a revolta de Angola, deu-se em abril o golpe de Estado dos generais, depois deu-se a condenação por unanimidade de Portugal no Conselho de Segurança, houve as eleições de 61, de que eu me senti obrigado moralmente a concorrer. Fui o primeiro oficial do quadro que alguma vez, suponho eu, tenha concorrido a eleições fascistas e tenha conseguido obter autorização para concorrer. Depois, em dezembro, deu-se o caso de Goa, o caso da invasão da Índia. Portanto, uma cascada de acontecimentos de tal ordem que iam predispondo as pessoas, de facto, para a revolta, para a liquidação do fascismo, iam-nos impondo ao espírito a convicção e a ilusão de que o fascismo tinha os dias contados a curto prazo. Depois o fascismo ainda durou mais 13 anos, infelizmente, como todos nós sabemos, e esta linha de forças armadas ou de militares que, logo ao desencadear da guerra colonial, teve a percepção, soube que a guerra colonial estava condenada ao fracasso, foi batida e pode-se considerar a derrota dessa linha, de facto, a derrota ou o fracasso do caso de Beja, que, portanto, representa a vitória da linha dura aqui, da linha ultra, da linha colonialista aqui no país. Será que o mundo, que continua a evoluir, vai acabar por fazer estalar a carapaça fascista que se pôs abalada com a morte de Salazar? Ainda não. A extrema-direita prefere, em suma, diminuir a base de acumulação nacional do capital para conservar a estrutura social totalmente submetida aos seus apetites de hegemonia. A extrema-direita força o poder a preferir recusar o desenvolvimento industrial e a manter o povo português como reserva de mão de obra das grandes empresas nacionais e internacionais, dentro e fora do país. O povo era-nos assim oferecido como imigrante. É o reino da mediocridade, da corrupção, do suborno, do frenesim despótico, do desprezo pelo povo. Intensifica-se a propaganda de uma falsa consciência dos problemas nacionais. Fazem-se apelos a uma mistificada natureza humana. Imaginam-se forças motrizes falsas e aparentes. A guerra
é apresentada como solução para os problemas não resolvidos do interior. Dizem os pretensos pensadores e teóricos do regime, enfim, o desenvolvimento graças à guerra. Entretanto, de 1960 a 1970, o número de imigrantes viu-se multiplicado por 5. Fenómeno inacreditável. A população ativa diminui. Mais de 200 mil jovens estão em armas em terras africanas ou em preparação para a partida. Metade das despesas públicas são consumidas com a guerra. Torna-se cada vez mais intolerável para a juventude, arrancada à sua verdadeira pátria e aos seus lares, a ideia de uma guerra opressora e de morrer para nada. A juventude é para construir e amar, não para destruir e matar. Os movimentos de libertação foram o golpe fatal para o fascismo em Portugal, de libertação das colónias portuguesas. É evidente que esses movimentos de libertação, ao lutarem pela liberdade da sua terra, fizeram as suas vítimas. Também as tiveram, mas o exército português teve-as lá também, vítima desse mesmo fascismo. Essas vítimas foram mortos. Os mortos vieram de noite, para não serem vistos. Outros ficaram por lá. Houve depois os estropiados, os feridos, os mutilados, os cegos. Esses foram colocados em hospitais que mais pareciam prisões e fortes. Hospitais de altos muros para o público não os ver. Para o povo não contactar, não se aperceber que haviam milhares de jovens mutilados para salvaguardarem os interesses do capital fascista. Além disso, muito bem escudados pelos seus movimentos femininos, por toda a espécie de organizações, de tudo gente muito bem, que praticavam, que sabiam praticar e explorar muito bem esses objetos de exortação à caridade, pois o deficiente voltava a ser novamente vítima desse mesmo fascismo. O 25 de Abril surgiu e nós, deficientes, demos algo de nós para que ele tivesse surgido. E, portanto, essa dádiva será reforçada agora com o resto, mas por um Portugal novo. O povo não vive de palavras e aprendera, com lições de sangue e de vida, a saber o que são as falsas promessas do fascismo. É que o fascismo é, em si mesmo, o desprezo pelo povo. Quem poderá domar os cavalos do vento? Quem poderá domar este tropel do pensamento à flor da pele? Quem poderá calar a voz do sino triste que diz por dentro do que não se diz a fúria em riste do meu país? Quem poderá proibir estas letras de chuva que gota a gota escrevem nas vidraças? Pátria viúva, a dor que passas. Pátria viúva, a dor que passas. Quem poderá prender os dedos farpas que dentro da canção
fazem das brisas as armas, harpas que são precisas. As armas, harpas que são precisas. Quem poderá domar os cavalos do vento? Quem poderá domar este tropel do pensamento à flor da pele? Quem poderá calar a voz do sino triste que diz por dentro do que não se diz a fúria em riste do meu país? Quem poderá proibir estas letras de chuva que gota a gota escrevem nas vidraças? Pátria viúva, a dor que passas. Pátria viúva, a dor que passas. Quem poderá prender os dedos farpas que dentro da canção fazem das brisas as armas, harpas que são precisas. As armas, harpas que são precisas. Como havíamos referido no nosso primeiro programa, o tema O Porquê de uma Revolução levou-nos, devido à sua extensão e complexidade, a dividi-lo em duas partes, de modo a permitir uma melhor compreensão dos factos. Cremos que nunca é demais esclarecer e denunciar permanentemente o que é o fascismo e quais foram as suas tristes e criminosas consequências em Portugal e no mundo, de modo a não só nos precavermos dos seus efeitos e das suas manobras, como a unirmos-nos pela defesa das liberdades que todos conquistamos. Com o programa de hoje, damos assim por concluída a análise do tema que nos propusemos realizar.
No trono deixado vago por Salazar, surge Marcelo Caetano. O pálido sucessor de Salazar anuncia, entretanto, ao país, demagógica e cinicamente, uma esperança de liberalização e de melhores dias. Porém, já nada inspira confiança. Muito boa noite. Desde o princípio de abril que não venho conversar com os meus ouvintes na televisão. Mas sabem porquê? Neste intervalo de tempo, tive ensejo de me dirigir ao país em várias oportunidades, sobretudo durante a visita à Guiné, à Angola e a Moçambique, e por ocasião da viagem ao Porto. Estas deslocações revestiram-se de significado que não escapou à opinião interna e internacional. A juventude, amadurecida com lições também de vida e de sangue, já não é facilmente enganada. Vê a mentira deste falso profeta, a sua impotência, a sua ineficácia. Descobre, por detrás das suas falsas e adormecentes conversas em família, o prazer de um homem, treinado na escola dos velhos tempos do nazismo, ultrapassado por tudo e por todos, que saboreia, enfim, o trono ambicionado. Ele era o herdeiro favorito, o eleito, de entre os patrões do regime que se pavoneavam na corte e na vida, enquanto o povo desaparecia, humilhado, a inserir-se noutros povos, e enquanto a juventude era sacrificada em África com uma interrogação crescente, que era já coletiva e clamorosa. Porquê a guerra? Para quê? Ao serviço de quem? É a fase descarada dos afilhados, dos filhos, dos compadres, das negociatas. A situação económica, por seu lado, degrada-se cada vez mais rapidamente. Viver custa cada vez mais. No país mais atrasado da Europa, o índice de preços é dos mais altos. A inflação campeia. A especulação anda à solta e é protegida. A corrupção e o suborno são lei. Faltam os géneros alimentícios no mercado. Os fabricantes armazenam, antecipando a alta de preços. A balança de pagamentos corre riscos. A despesa militar torna-se insuportável. O investimento decresce. Não há alternativa política de evolução. O regime que perdera o norte perdeu o decoro, porventura sentindo-se perdido. O que se passa a nível do governo é o desespero pela conservação do poder, feita de qualquer forma, de qualquer modo, mesmo à custa do sangue da nossa juventude e da degradação da vida.
viu lágrimas correrem no teu rosto e alegre se fez triste, e alegre se fez triste, como chuva que viesse em pleno agosto. Ela só viu meus dedos nos teus dedos, meu nome no teu nome e demorado viu nossos olhos juntos nos segredos que em silêncio dissemos separados. A clara madrugada em que parti, só ela viu teu rosto andando na estrada, por onde o automóvel se afastava, e vi que a pátria estava toda em ti, e ouviu dizer adeus essa palavra que fez tão triste a clara madrugada, que fez tão triste a clara madrugada. O próprio regime, agora dito caetanista, ou que pretendia aparentar uma modificação, depois do recurso que fez à ambiguidade dos tecnocratas, acabou por pôr de parte qualquer veleidade de outra alternativa. Outra manifestação da mesma ausência de perspectiva, ou o reconhecimento de que a conquista da liberdade não discute preço, era a agitação a convidar à revolta imediata. Quantos terão compreendido que a inquietação crescente nas massas trabalhadoras, no meio universitário e nos militares traduzia, para além da indiferença aparente da população, um grau de perigosa fraqueza do próprio regime? O caso das greves é que tivemos grandes problemas e vivemos muito mal e andávamos muito oprimidos. Não podíamos estar 3, 4 pessoas a conversar a uma esquina, vinha logo a guarda e corria com a gente. Uns eram presos e outros só podiam com a gente na esquina, vão para aquele lado, vão para ali, vão para aquele lado. E andávamos assim nesta vida. E depois no outro dia aparecia logo a viúva. Quer dizer, depois lá ia alguns rapazes presos, não é? O que era a viúva? Que caso era esse? Era um carro que levava o pessoal para Caxias. Um carro preto, que eu nunca fui.
Houve quem fosse? Oh, tantos. Mesmo cá de Barreiro, muitos. País sem liberdade e sem pão. País sem ideal e sem esperança. País sem governo, afinal. Entregue aos caprichos de um governo para quem a noção de pátria, de povo e de independência se mede em termos de exploração e que já não conseguia resolver os principais problemas com que se debatia e, acima de todos, o problema colonial. Afastada totalmente, por outro lado, da comunidade internacional, a nação perdia-se e enfraquecia, procurando reencontrar-se nas tensões internas que se desencadeavam e cresciam, não sem dificuldade. É que, afinal, éramos um povo que se procurava a si próprio e procurava retomar a sua própria história, com o fardo de 50 anos de constante lavagem ao cérebro. Começa-se a perceber a necessidade do debate democrático como o grande método eficaz de exploração das contradições sociais. Este método já vinha a ser tentado pelas forças democráticas do povo que afrontavam a repressão. E os períodos apropriados eram então os das eleições para deputados. Acontecimentos recentes da cena internacional parecem, todavia, mostrar-se favoráveis a regimes autoritários. A Grécia e o Chile eram bons exemplos. Há outros indícios, mas a tensão sobe, embora poucos a notem totalmente. É a juventude militar que, entretanto, se organiza e reflete. De facto, é nela, e só nela, que reside a capacidade de libertação e de redenção. Os oficiais portugueses estavam também eles muito despolitizados, fruto de toda uma política do governo fascista
refinada com o tipo de instrução e mentalização dada no seio das Forças Armadas. Com a ida à guerra colonial, e para muitos foram várias as comissões cumpridas, e com o contacto com as populações a que essa guerra obrigava, começamos a verificar que afinal a guerra era injusta e imoral e não era de modo algum o fruto do desejo quer do povo português, quer do povo colonizado. As consequências da guerra, mortes, estropiamentos, saturação física e psíquica, mais contribuíram ainda para nos alertar da injustiça de tal guerra. Daí, fácil foi chegar à conclusão que um regime que mantinha uma tal guerra tão injusta não poderia forçosamente ser um regime legítimo. Ao chegar a esta conclusão, mais facilmente abrimos os olhos e verificamos que em Portugal existia um regime que não servia ao povo, pois este tinha fome, miséria e vivia em condições de subdesenvolvimento, tudo isto mantido através de uma forte repressão. A imigração era uma das provas de uma tal situação. Apareceu, então, um grupo de jovens oficiais que, mais uma vez, tal como já houvera noutras ocasiões, se consciencializou de que o regime fascista teria que ser derrubado. Houve então a felicidade de aparecer um erro clamoroso do Ministro do Exército que provocou a união de muitos mais oficiais à volta dos mesmos problemas. Tal facto foi imediatamente aproveitado pelo grupo, já então consciencializado e utilizado para abrir os olhos aos que ainda o não tinham feito. Correram-se muitos perigos e longas noites sem dormir. Todavia, sentindo que a libertação do povo português só poderia ser conseguida por nós, sentindo que estávamos a interpretar os desejos da então silenciada maioria esmagadora desse mesmo povo, não seria o perigo ou o cansaço que nos faria recuar. Sentíamos também que ou agora ou nunca. E foi com essa vontade indomável, com esse querer indestrutível, que no dia 25 de abril, todos nós, militares das Forças Armadas Portuguesas, sem distinção de armas ou classe, arrancamos para o derrubamento efetivo do fascismo em Portugal e consequente libertação do povo português. Eis que a corrente mais consciencializada das Forças Armadas se reconhece, sem hesitar, no povo, pois que dele faz parte.
Eis que os nossos soldados aceitam com reconhecimento o cravo vermelho no cano das suas espingardas e que o povo grita a sua gratidão aos que o libertaram do aviltamento. O povo, afinal, está vivo e mostra o bem. O que me levou a tomar parte no 25 de Abril foi a esperança de que o movimento trouxesse ao país a liberdade e maior justiça social para todos os portugueses, e acho que se está a conseguir isso, e também o fim de uma guerra injusta de 11 anos, que também me marcou a mim, como aos meus camaradas, aliás, a quase todo o povo português. Bom, o que me levou a aderir ao 25 de Abril foram os ideais democráticos que eu sentia já. E é claro, não fui coagido, nem portanto, fui levado pelo respeito ou pela obediência às hierarquias. Aderi muito antes do 25 de Abril, para o qual fui convidado através do Sr. Capitão Fonseca. Depois, quando me falaram que o movimento de 25 de Abril se iria dar, aliás, ainda sem datas, não é? Pois eu aderi, por saber que o 25 de Abril nos traria novos horizontes e estabeleceria a ordem democrática no país. Eu, quando se passou isso do 25 de Abril, do movimento das Forças Armadas, estava ao largo de Peniche, numa patrulha. Nós recebemos ordens para mantermos ao largo, porque estava a passar em Lisboa, e nós acatámos as ordens. Agora nós, com respeito ao 25 de Abril, acho que foi bom para todo o povo português, porque o povo português sentiu-se oprimido há 50 e tal anos sobre a lei fascista, e isso vem dar muita alma ao nosso povo, porque já estava acravinhada, quer dizer que tinha a cabeça baixa, não podia exprimir aquilo que sentia, não podia falar à vontade, e assim, com esta coisa do 25 do movimento das Forças Armadas, veio dar ao nosso povo mais liberdade, mais expressão, dizer aquilo que sente e aquilo que na realidade quer. Eu não colaborei assim, com o corpo, mas colaborei com a alma e acatei ordens, e foi as ordens que eu tive que acatar, porque são os superiores que mandam. Mas eu, quando foi o movimento das Forças Armadas, eu senti cá por dentro que estava a ser bom, algo de bom, porque era para o nosso povo a liberdade. Sobre o 25 de Abril, nós soubemos tudo quando estava a passar através da rádio. Eu estava cá no navio, mas tivemos que manter a ordem sobre nos deram os superiores. E mais ou menos isto, eu acho que para mim, já devia ter sido há muitos anos, isto devia ter vindo, até desde logo de um princípio. Era a melhor coisa para nós todos, e acho que foi para bem do povo e para todos nós, não podia ser coisa melhor senão isto. No dia 25 de Abril estava aqui na unidade, pois a nossa missão como polícia aérea é defender a unidade e tudo o que for preciso. Tivemos muito trabalho, passámos muitas noites em branco, porque estávamos cá poucos homens nessa altura. Nunca chegámos a sair da unidade porque ou não foi necessário ou não entenderam que era necessário a gente sair daqui. Eu acho que estou muito contente por participar no 25 de Abril dessa maneira, por libertar o nosso povo, que já há muito tempo vinha sendo oprimido por regime fascista. A causa era minha, era de todos nós, porque todos nós vinhamos sendo oprimidos, todos nós vinhamos sofrendo com o regime que tínhamos em Portugal. A melhor expressão de reconhecimento para nós militares, que sem um afrontamento sangrento
afastámos os opressores e abrimos o caminho à democracia, foi a colaboração imediata e incondicional que o povo nos deu na organização da nova vida e da nova sociedade. O movimento tornou-se assim das Forças Armadas e do povo. O povo português festeja hoje a sua unidade, os seus direitos e a sua juventude militar, reconhecido por esta lhe ter restituído a sua dignidade e recuperado o sentimento de orgulho nacional, repondo Portugal no lugar histórico de nação progressista, de vanguarda na luta pela solidariedade e pela fraternidade. Antifascista, para mim, é uma pessoa que por cultura e realmente uma parte constitucional, que é aliciado pela história e pelas verdades que nós aceitamos. E a verdade, com a cultura, e é claro com o espírito de observação, de maneira nenhuma se pode ser fascista. Um tipo normal. Fascismo é anti-razão, é antipovo, digamos assim, antipovo, e tudo que a gente possa imaginar do indivíduo que altera o seu espírito e tem um procedimento anormal perante os acontecimentos que se dão na vida e na história. A história, de facto, ensina-nos e dá-nos uma experiência em que qualquer espírito um pouco culto não pode de maneira nenhuma ser fascista, porque o fascismo é contra a humanidade. O povo festeja assim o movimento das Forças Armadas, que se ergueu contra um dos maiores crimes políticos, estúpido e inútil, como foi o do fascismo em Portugal.